Aí a primeira que ele fala é a teologia do pecado social. Aí cita os concílios católicos de Medellín, na Colômbia, em 1968, e em Puebla, no México, em 1979. Foram esses concílios. A Igreja Católica, entre 1962 e 1965, fez o segundo grande concílio, chamado Vaticano II, onde ela tentou abrir um pouco mais a Igreja Católica ao mundo, no sentido de comunicação melhor da mensagem, né? Porque até então o padre celebrava a missa de costa para o povo, a missa era em latim. Então, a partir daí, a missa passa a ser celebrada na língua de cada país e o sacerdote de frente para o povo. E foi muitas outras mudanças, né? Foi convocado todos os bispos do mundo, no Vaticano, durou 3 anos o concílio. Após o concílio, começou-se alguns grupos dentro da Igreja Católica, né? Teólogos, sacerdotes, bispos, começaram a dizer que a igreja também tinha que ter uma pregação do lado social. E aí, essas conferências são isso aí, né? Que houve tanto em Medellín como no Puebla, no México. Começou a defender a questão, só que, o que eles falavam? Isso aqui foi a gênese, somente esse movimento aqui de 68, de um movimento que seria famoso a partir dos anos 70. Então, no fim dos anos 60 e início dos anos 70, surge a famosa teologia da libertação, que teve vários expoentes, né? E Gutierrez, né? Padres equatorianos, né? Peruanos. E aqui no Brasil, um sacerdote que ficou famoso por defender a teologia da libertação foi o Frei Leonardo Boff. Ele tem um irmão também, chama Clodovis Boff, que também defendia a teologia da libertação, mas hoje ele diz que não. Hoje, segundo ele, o irmão do Leonardo Boff, ele voltou aos fundamentos do catolicismo e hoje não defende mais a teologia da libertação. Mas o Leonardo Boff lança em 1972 um livro chamado Jesus Cristo Libertador, que ali ele começa a se envolver. O livro tem algumas partes muito boas. Eu já li o livro. Não estou falando que eu ouvi falar. Eu já li o livro, né? Então, o livro Jesus Cristo Libertador é considerado até para estudos de cristologia, porque ele vai muito bem na pesquisa que ele faz. Leonardo Boff tinha acabado de fazer doutorado na Alemanha, com Joseph Ratzinger, né? O orientador dele, doutorado. Joseph Ratzinger, anos depois, vai ser quem? Papa Bento XVI. Mas Joseph Ratzinger era um teólogo famosíssimo no mundo. Enquanto ele era vivo, ele era considerado o maior teólogo católico vivo. Leonardo Boff estudou com ele. Ele conseguiu até uma bolsa para ele. Só que o Leonardo Boff foi seguindo uma linha diferente. Então ele lança o livro, tem algumas partes muito boas de cristologia, que é o estudo sobre Cristo, mas aí, mais no final do livro, ele começa a mostrar a proposta dele. Ele defendeu um Jesus libertador, um Jesus a favor contra a opressão dos pobres, né? Então, ele começa a falar, se aproximar do socialismo, sim. Em 1981, ele lançou outro livro. E esse livro trouxe problemas para ele. O nome do livro é Igreja, Carisma e Poder, onde ele debate a eclesiologia católica, a estrutura da igreja. Ele critica as estruturas de poder e hierarquias dentro da igreja católica. E é claro que aí ele também fala um pouco sobre essa visão deles de tentar conciliar cristianismo e marxismo. Ele não foi o primeiro. Em 1964, um famoso teólogo que é vivo até hoje, considerado um grande teólogo da Alemanha, né, que é o Josef Bultmann,
lança um livro chamado Teologia da Esperança, 1964. E esse livro depois vai ser até usado pelos teólogos da libertação. E nesse livro, ele defende uma tese que Deus entrou na história e ele tornou dependente do tempo e da história. Um Deus que não é todo poderoso, então. No fim das contas, acaba sendo isso. Um Deus que entra e ele agora tem que seguir o curso da história. Ele não é um Deus que vive fora do tempo. Agostinho falou muito sobre a questão do tempo, né? E a gente vê pela Bíblia Sagrada que Deus existe antes do tempo, ele é o criador do tempo. Ele é o princípio e o fim, né? Pai da eternidade. Aí, em determinado momento, ele cria o tempo. Sim, em determinado momento, ele entra no tempo mesmo, quando ele se humaniza através de Jesus, ele se encarna. Mas depois da ressurreição, ele volta a ser o Cristo eterno, né? Falou, agora estou voltando para o Pai. Então, essa teoria ela é famosa, mas ela tem esse problema, né? Porque coloca um Deus que não é todo poderoso. Um Deus que ele tem que seguir o tempo. Ele não vive fora do tempo. Eles usam parte disso aí na teologia da libertação. E tentam conciliar o cristianismo com as ideias de Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Ele foi um judeu, né, que lança o famoso livro em 1848 chamado O Capital, e com Engels, que era um parceiro dele, teórico também, um homem complicado, um homem que vivia para a filosofia, né, as ideias. Ele tentou, né, explicar a lógica do sistema capitalista, o modo, como dizia ele, o modo de produção capitalista. E realmente ele explica muita coisa. Mas o Marx, ele em termos familiares, foi um desastre, né? Alguns filhos dele chegaram a morrer de fome. Ele vivia para a filosofia. Era exemplo para ninguém. Mas a teoria do Marx se torna muito forte. E quando chega o século XX, Marx é do século XIX. Mas quando chega no século XX, um país tenta implantar as ideias dele na prática. Em 1917, a Rússia faz a Revolução Bolchevique e tenta implantar o comunismo, né? A ideia de ter tudo em comum. Aí daí surge Cortina de Ferro, e a história, a Guerra Fria, como nós conhecemos. Esses teóricos, eles tentaram, o próprio Moltmann, em Teologia da Esperança, no final do livro dele, ele coloca algumas páginas das teorias de um marxista famoso lá. Porque o marxismo não existe só em Marx, surgiu depois várias correntes. Durante o século XX surgiu a escola de Frankfurt, na Alemanha, que é uma escola bem vigente nos dias de hoje, né, que tentou adaptar o marxismo, né? E porque o Marx tenta não ser pela via da revolução. Na década de 30 vai surgir na Itália um teórico famosíssimo. E esse também tentou adaptar o marxismo a outras ideias, né, que é Gramsci. O Gramsci falava da tentativa de levar o marxismo não pela via da revolução, mas até pela via cultural, né? O Estado assumindo determinadas posições na sociedade. Então era uma forma mais sutil. O Leonardo Boff, ele com o livro Igreja, Carisma e Poder, ele é punido pela Igreja Católica em 1985 com silêncio obsequioso. Ou seja, durante um ano ele é afastado de todas as funções e ele não poderia falar ou escrever. Ele é um frei católico. Em 1986 termina, ele volta a fazer palestra, a escrever. Em 1992, ele novamente é chamado e vendo que ia ter uma punição, ele então pede o desligamento da ordem que ele era ligado. Se eu não me engano, ele era franciscano.
ele perde desligamento da ordem dele, de que ele era, então ele deixa de ser padre. Ele não foi excomungado pela Igreja Católica, não. Ele não foi excomungado, ele é membro da Igreja Católica até os dias de hoje. Ele recebeu uma punição de 1 ano de silêncio, foi afastado de atividades, mas ele que pediu desligamento da ordem sacerdotal. Ele casou, depois foi ser professor de filosofia na Universidade do Rio de Janeiro, até aposentar, e palestrante de vários lugares do mundo. Aí, na década de 90 em diante, ele começa a entrar numa linha mais ecológica, né, mesotérica, Mãe Gaia. Ele começa a entrar numa linha mais ecológica, vamos dizer assim, bem misturado com esoterismo. Então está aqui. Mas eu quero dizer que existe coisas nos livros dele que dá para ser aproveitada, sim. Tem gente que condena tudo, né? Não segue aquela máxima de Paulo, né? Examinar tudo retende bem. Ou no popular, você come a carne do peixe e tira o espinho. Não, já condena tudo. Nós estamos vivendo uma época de radicalismo. É 880. Então, aqui diz assim, fala sobre Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff no Brasil, tal, a teologia da libertação é isso. Então, a teologia da libertação cresceu muito no catolicismo no Brasil e na América Latina nos anos 70. Surgiu as comunidades eclesiais de base, né? Mas esse movimento vem diminuindo, vem enfraquecendo dos anos 90 para cá. Ele vem enfraquecendo. O catolicismo agora, ele vem, um dos movimentos mais fortes hoje dentro do catolicismo não é a teologia da libertação. E eu acho interessante colocar isso aqui como perigo e tal. Bom, tem coisas realmente perigosas aqui que não tem como conciliar Marx e Jesus, né? Mas o que ele está dizendo aqui, eu nunca vi ninguém ensinar teologia da libertação dentro da igreja evangélica, pelo menos nas que eu frequento, em 40 anos. Nunca vi. Agora, o movimento mais forte hoje dentro do catolicismo é o movimento da renovação carismática. Eles são mais conservadores e eles não estão ligados à teologia da libertação. Pelo contrário, eles combatem, né? Você vê padres na internet aí que são vozes do conservadorismo católico moderno hoje, né? Como o padre Paulo Ricardo. É um deles, né? Um dos líderes. E aí ele disse que no meio evangélico, surgiu a teologia da missão integral, TMI, que é uma vertente do teologia da libertação católica. Bom, aí convém fazer uma explicação. Por quê? Porque a teologia da missão integral não surge com a teologia da libertação, nem com esses teóricos aqui não. Ela surge em 1974, no Congresso de Evangelização Mundial, em Lausanne, na Suíça, promovido pela Associação Billy Graham. Pelo Billy Graham. E junto com o Billy Graham estava John Stott, que é um dos teólogos mais respeitados do mundo. Começou com eles, porque eles defendiam que o cristianismo tinha que ter uma vertente completa, por isso missão integral. Salvação, mas também todo o aspecto social que poderia haver de ajuda. No Brasil, tiveram representantes, né, grupos. Os mais famosos foram o bispo Robson Cavalcante, da Igreja Anglicana. Depois, Caio Fábio, na época da Igreja Presbiteriana. Depois, Ricardo Gondim. Ed René Kibitz. Mais recentemente, os expoentes, teve outros, né? Aldir Sturgel, e outros. Mas mais recentemente, quem mais hoje está na linha de frente da teologia da missão integral hoje no Brasil é o pastor Ariovaldo Ramos. E aí sim, depois de algum tempo, algum desses membros passaram a se afastar um pouco da missão integral, como o Caio Fábio, o Robson Cavalcante morreu. O Robson Cavalcante
morreu em 2012. E agora o Ed René e principalmente o Ariovaldo Ramos são os maiores representantes desse movimento. Com o tempo, a linha do movimento começou a distanciar daquela original, proposta em 1974 por Billy Graham e John Stott, e começou a se aliar, a se aproximar de linhas progressistas e de coisas até que se aproximam um pouco da teologia da libertação, sim. Não está errado dizer que alguns, no movimento hoje, tem algumas pessoas que estão próximas da teologia da libertação, no meio protestante, ligado à teologia da missão integral, sim. Mas não começou assim. E não começou ligado a eles, não. Começou com uma outra proposta. Mas com o tempo, alguns dos seus membros, não todos também, você não pode condenar um pacote todo, não. A linha da teologia da missão integral é bonita, na teoria. O evangelho completo, o evangelho integral, o evangelho na íntegra. Mas você tem que olhar que tem alguns, sim, que tenta casar aquilo que não tem como casar. Mas o início foi esse, que eu acabei de falar. Aí, por último, ele cita o liberalismo teológico, que após a Reforma Protestante, começou a surgir pessoas, e aí isso aí, no século XVIII, século XIX, aí vem o racionalismo, depois, no meio protestante, vai surgir a teologia liberal, sim, no século XIX e XX, com seus teóricos, o Bultmann, um dos mais famosos, onde eles questionavam a inerrância das Escrituras, a infabilidade das Escrituras, os milagres, e até alguma coisa considerava a questão do mito. Então, algumas coisas como sendo mito, a Escritura Sagrada, e não como tendo sido realizado de fato. Teologia liberal. Mas isso aí, a gente não vou me aprofundar nela, porque a próxima lição, a 3, aí a gente se detém mais sobre a questão da teologia liberal, como que ela surgiu, quem foram seus expoentes, o que ela fala hoje. Eu só dei um toque nessa lição, porque é na próxima lição que vai ampliar mais o conceito sobre ela. Bom, depois de tentar falar sobre essas teologias, né, que dizem que são as modernas, aí vem o item 3 da lição, tópico 3, a normalização do pecado, crise ética e moral. Né? Crise ética e moral. Então a gente fala do desvio de caráter, da questão da moral desajustada, que é incompatível com a fé bíblica. Sim, claro que sim. E aí ele vem novamente falar de temas progressistas que violam a ética moral bíblica para ser normalizados, como a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas. Imoralidade sexual deturpa a doutrina do pecado e favorece a imoralidade sexual. Nesse aspecto, ele coloca aqui, o afrouxamento moral e o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promove a luxúria, iliciosidade, o pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina de santidade é negligenciada. Essa questão sobre ideologia de gênero hoje é questionada, tá? Porque dentro da academia, eles dizem que não existe essa questão da ideologia de gênero, existe o ensino sobre gênero. Sabe quem trouxe essa palavra a primeira vez, ideologia de gênero? Não foi nenhum marxista, não foi nenhum teólogo liberal? Não. Foi em 1978, dentro do catolicismo. Uma apostila lá, se eu não me engano, do próprio Ratzinger. Aí ele fala sobre ideologia de gênero. Primeiro que falo sobre isso. E algumas teóricas feministas chegaram a falar de conceitos de gênero, mas falando sobre a questão do feminismo. E aí adaptou-se e agora virou
moda falar, né? Questão de ideologia de gênero, mas esse conceito é questionado hoje. Ele é questionado dentro da própria academia. Agora, existe ensino sobre gêneros. A dessacralização da vida. Aí aqui ele fala que sobre a questão de valorizar a vida humana, né? E aí vem falar sobre a questão, principalmente aqui ele vai falar sobre o aborto, né? É um tema bem polêmico, né? Onde as pessoas falam se a mulher, ela pode dizer, como diz o slogan, meu corpo, minhas regras, ou se não, o aborto pode ser relativizado, né? O cristianismo, como, de um modo geral, seja ele católico ou protestante, ele é contra o aborto, né? Ele é contra o aborto. Isso aí é fato. Tem caminho para a conclusão, onde ele fala que a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais. Agora eu penso o seguinte, meu modo de ver, eu fico vendo assim, a doutrina do pecado, né, algo tão abrangente, né, algo que... E parece que a preocupação ficou mais assim na questão ideológica. E sendo que tinha que ser uma preocupação mais no campo doutrinário mesmo. Doutrina do pecado. Né? Até porque, e aí eu faço uma crítica assim, a hora que falou sobre teologias modernas, eu senti falta de uma. Porque, como eu falei, eu não vejo as pessoas pregando teologia da libertação dentro das igrejas, pecado social, liberalismo você encontra algum ou outro aí em rede social, mas tem uma que é essa forte, e essa não foi citada, e ela relativiza o pecado. A teologia da prosperidade. Senti falta dela aqui, viu? A teologia da prosperidade, ela relativiza o pecado. Por que ela relativiza? Porque o negócio dela é falar em prosperidade. Ela é pior do que o que se ensinava na Idade Média. E olha que ali foi um horror, era das trevas. Mas olha, que se brincar, eles eram mais sinceros. Porque pelo menos eles falavam em terreno no céu. Agora a teologia da prosperidade, ela é uma cara dura. Ela chega e fala, não, que negócio é aqui na terra mesmo, é aqui e agora. Então, o cristão não fica doente, se ficar falta de fé, e o negócio é prosperar, é ganhar, é campanhas e mais campanhas. E ninguém fala em pecado, não. Não tem negócio de pecado, não. Então, se a questão é deturpação da doutrina do pecado hoje, uma das que mais relativiza a questão do pecado é a doutrina da teologia da prosperidade. E eu senti falta dela aqui. Eu senti falta. Não vi. E ela é forte. Ela é forte. Ela é muito forte. Ela começou quase com alguns movimentos de nova era no início do século XX. Eu já dei curso sobre nova era, onde tenta endeusar o homem. Pois é, a teologia da prosperidade faz isso. Ela começou com a confissão da fé positiva. Depois houve pregadores famosos nos Estados Unidos, como Kenneth Hagin, né? Foi forte. E depois foi vindo, foi forte. No Brasil, ela chega forte nos anos 70, final dos anos 70. Com o movimento neopentecostal. E se torna dominante no movimento neopentecostal. Mas hoje, ela entrou tanto nas igrejas que ela não está mais só nas igrejas neopentecostais, ela está também nas igrejas pentecostais clássicas e até nas igrejas históricas. Ela entrou de modo geral. E eu senti falta de falar sobre ela. É engraçado que tinha livros que falavam sobre ela, né? Olha aqui, Evangélicos em Crise, escrito em 1996, Paulo Romero. Livro Super Crentes, não sei se alguém já leu. A Sedução das Novas Teologias, Silas Daniel, CPAD. Mas eu senti falta.
Eu senti falta. Caminhando para o encerramento, nós concluímos que a relativização do pecado, que o restringe a pautas sociais em prejuízo moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento das causas sociais. Não tratam a fé cristã. Não, claro que não. Pecado não é pecado. O que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo pecado hoje. Não mudou. Pecado é pecado. Certo? Não tem como relativizar pecado. Agora, a gente tem que ver como que a palavra de Deus trata o pecado e como Jesus tratava. Como que Jesus tratava? O pecado e as pessoas. Como que Jesus tratava? É dessa forma que a gente trata? O nosso modelo tem que ser Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por você ter acompanhado a nossa aula. Não esqueça de dar seu joinha, seu like, se inscrever no meu canal. E nós vamos disponibilizar o link aí. E semana que vem, a próxima lição será sobre o perigo do ensino progressista. Amém? Deus abençoe.